Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo de Páscoa, 9 de abril. Agora na Espanha, 21 horas e 35 minutos. No Brasil, 16 e 35 da tarde. A BTC a 28.216. No nosso gráfico de 4 horas, a gente consegue perceber a violência dessa movimentação. A gente estava ameaçando revogar a nossa cunha triangular aqui no 4 horas, já que o próximo candle viria com o corpo todo para baixo, mas aí o que a BTC fez? Resolveu respeitar religiosamente a nossa cunha triangular e tá promovendo um pumpzinho a 28.250. Agora a próxima parada com certeza vai ser a aresta superior dessa cunha na altura de 28.480, já que a aresta superior é uma LTB, ela tá recuando. E se o pump fosse ontem, a gente bateria 28.580. Como o pump está rolando hoje, a próxima parada é 28.480. A quantidade de shortados estava tudo aqui 80%, alavancado provavelmente 100 vezes, e agora deu uma belíssima aliviada. Aqui na BitMEX estava 80% de posição shortada com esse pumpzinho da BTC. Para 28.200 e pouco, quase bateu 28.300. Vocês vejam que teve muita gente liquidada na BitMEX. Eu reportei para os senhores que quanto maior as posições shortadas, eles deixam como se fosse uma rede para pegar as sardinhas que vão entrando, depois eles puxam a tarrafa e com certeza esse pumpzinho dos últimos minutos tem relação direta com os shortados. É dinheiro dos shortados que é muito bem-vindo, que tira a BTC daquele marasmo que ficou ontem e hoje, né? Basicamente sem amplitude movimentacional nenhuma. Hoje, todos os sinais, tanto na sala de sinais quanto os ofertados no Copy Trade, fecharam no gain. No Copy Trade a gente ainda tem alguns poucos sinais abertos ontem, no dia de ontem, que já vão fechar no gain também. Hoje, todos os que foram abertos, tanto na sala quanto no copy, já fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. No diário, a gente segue desenhando a nossa cunha triangular, que religiosamente vai respeitando aqui esse bico. Em algum momento, isso aqui vai ter que explodir. Se a gente conseguir transpassar com força 29.184, aí, meus senhores, é chapéu pro palhaço, porque a BTC só vai parar em 32 mil dólares. Na Seara Fática, uma tese de doutorado no MIT defende o uso militar da Bitcoin. Enfim, agora um oficial das Forças de Defesa norte-americanas está defendendo uma tese de que o sistema Proof of Work da BTC pode ser aproveitado de forma militar, impondo restrições à força computacional de países e indivíduos de forma não letal. Enfim, é um novo normal, agora Bitcoin sendo considerada arma, uma força de destruição militar, destruição da força computacional alheia. E a SushiSwap é hackeada em 16,7 milhões de reais. O que aconteceu foi que o roteador 2 da SushiSwap apresentou uma vulnerabilidade que os hackers não perdoaram. O roteador, o processador 2 no contrato, no smart contract, rodando na rede Ethereum, apresentou um bug que levou à perda de 1.800 ETHs, ou 3,3 milhões de dólares, ou 16,7 milhões de reais. Enfim, e os legisladores do Texas propõem uma moeda digital estatal do estado do Texas lastreada em ouro. Vamos ver, porque os Estados Unidos agora estão vivendo um ponto de inflexão estatal bizarro. Em nível federal, os reguladores estão muito hostis com a indústria criptográfica. Porém, em nível estadual, alguns estados norte-americanos são altamente crypto-friendly. É o caso da Flórida, do Texas, e esse embate em algum momento vai forçar o órgão legislativo federal, né, o Parlamento Federal norte-americano, a Câmara e o Senado, a criarem um marco legal dos criptoativos. Por enquanto, esse hiato legislativo só está causando confusão. Na seara geopolítica e finanças internacionais, essa semana,
O IPC, né, o Índice de Preços ao Consumidor, vai ser divulgado na quarta-feira, que deve deixar os mercados bem voláteis. Vamos ver, alguns analistas já estão reportando que a inflação continua muito latente nos Estados Unidos. E na sexta, pedidos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Vamos ver como vai vir os dados, que possivelmente vai influenciar na manutenção ou não desse viés ultra-hawkish do Federal Reserve. E a China realiza o segundo dia de exercícios militares no Estreito de Taiwan. Mais de 70 aviões e 11 navios de guerra cercam ali o Estreito de Taiwan, que separa a ilha de Taiwan do continente. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A China advertiu também agora nesse domingo a Taiwan, já que a presidente de Taiwan andou dando um giro nos Estados Unidos. Quando ela retornou, encontrou a ilha cercada por uma série de exercícios militares chineses em volta de Taiwan. Gente, a BTC está acumulando. Agora no diário, estressamos aqui a Upper. No 5 minutos, desculpa. No diário, a gente está seguindo o script de uma reguinha. Bate na lower, volta para VWAP aqui no... Bate na lower, volta para VWAP na banda de VWAP mensal, às vezes dá um beijinho lá na upper e a gente segue desenhando essa reguinha. Para a gente revogar essa figura de acumulação, a gente precisaria romper com força 29.184. Aí a BTC só ia descansar em 32 mil dólares. É isso que deve acontecer provavelmente nos próximos 2 ou 3 candles. A BTC deve romper e explodir em direção a 32 mil dólares, já que essa lateralização aqui com certeza está encontrando o seu fim. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando muita espessura, o que é mais um indício forte de que os compradores vão desenhar essa onda de número 3. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.